semana na casa do Senhor. Eu quero começar primeiramente agradecendo a Deus, lembrando de um pedido de agradecimento que eu tive da irmã Maria Aparecida. Ela falou que ela não viu que um fio dela, da casa dela, tinha estourado e começou a pegar fogo. E quando ela alertou, a casa estava cheia de fumaça preta, né? E aí ela com dificuldade de andar, mas graças a Deus ela viu a tempo e conseguiu sair da casa, né? É um milagre, a gente sabe que Deus cuida, sim. A gente sabe que Deus cuida da vida dessas pessoas. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar uma prece ao nosso Senhor. Querido e bondoso Deus que habita no céu, mais uma vez, Senhor Jesus, te agradeço pela oportunidade de ser a transportadora da sua palavra, ser o instrumento que o Senhor vai usar para passar o que o Senhor quer dizer. Por favor, Senhor, me diminua aqui, que ninguém possa me ver, somente o Espírito Santo do Senhor possa estar falando nesse santo lugar. Amém. Irmãos, eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Atos 6 e 7. São os dois capítulos que a gente vai estar falando um pouquinho deles. Hoje vamos falar de uma história inspiradora da Bíblia, né? A gente escolheu cada um falar de um jovem e eu escolhi falar desse jovem. E a história dele é uma história que remonta os primeiros dias da igreja primitiva. Vamos falar de uma vida de um homem cuja coragem e a fé o transformaram em um ícone do cristianismo. Naquela época, depois que eles crucificaram Jesus, os líderes religiosos, eles acharam que ia cessar, que ia acabar os milagres, as bondades, as curas. Eles acharam que Jesus, matando Jesus, aquilo ali ia acabar. E não foi assim, né? Os apóstolos seguiram em frente pregando o Evangelho. E com isso, para ter mais tempo para a pregação do Evangelho, eles escolheram 7 pessoas para estarem cuidando das igrejas e das viúvas. A gente vai ler isso em Atos 6, Atos 6, 2. A gente vai estar lendo isso. Vamos abrir a nossa Bíblia só para a gente conferir o que esses apóstolos decidiram fazer para ter mais tempo para pregar o Evangelho. E está falando assim, ó. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Continuando, por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para encarregar-vos desse serviço. E entre esses 7 homens está o personagem de que vamos falar hoje, Estevão. Estevão era um homem com uma retidão, uma fé impressionante. Era um homem que a Bíblia mesmo fala que tinha um bom testemunho, sabedoria, poder e graça. Eu acho interessante que quando eles escolhem esse homem, vamos ler só o capítulo 5 para vocês entenderem, ó. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e aí vai continuando os outros. Eu acho interessante que eles exaltam os dons de Estevão, né? Os outros, não que os outros não tivessem, tinham sim, mas Estevão é relatado tudo aquilo que Estevão era, cheio do Espírito, da graça, do poder. Ou seja, Estevão era um servidor da mesa, que ele passou a ser, né? Mas era um instrumento usado pelo Senhor. É isso que a gente tem que focar. Nós, pessoas simples, Estevão era um homem simples e Deus usa pessoas simples, que o coração está aberto para receber o Espírito Santo. O propósito de Deus, ele não quer status, ele não quer nada disso, ele procura o seu coração para usar. E Estevão, como um homem com tanta coragem e amor ao Evangelho, ele é caluniado. Eles procuram pessoas para caluniar Estevão. Eles pagam pessoas para caluniar Estevão. E Estevão se vê perante os líderes religiosos naquele momento. E ele, com toda a força, toda a fé e toda a coragem que ele tinha, ele falou na cara daqueles líderes sem medo nenhum. O que eles fizeram? Deus da época de Abraão até Moisés. Ele foi mostrando para cada um
a resistência que eles tiveram à voz do Senhor. Porque a voz do Senhor falaram a eles e eles resistiram. E Estevão falou isso para eles. Enquanto Estevão falava, eles rangeram os dentes. Eles ficaram com ódio. Vamos imaginar que uma pessoa que range os dentes para outra, ela está a ponto de fazer a pior coisa. Era o que eles estavam a ponto de fazer com Estevão. Só que Estevão, como um homem de Deus, não se contentando, ele conta para eles sobre uma visão que ele estava tendo. E é sobre essa visão, a tônica da nossa mensagem é essa visão. Vamos ler sobre essa visão que Estevão teve em Atos 7, versículo 56. E fala assim, ó. Então disse Estevão, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, quando ele disse isso, aqueles homens taparam os ouvidos para não ouvir, porque a verdade dói. O que te mostra o seu erro dói. Aqueles homens taparam os ouvidos, pegaram Estevão, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Naquele momento, Estevão morre, vendo aquela visão, do céu se abrindo e a graça de Deus para ele. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, e vou fazer para mim também. Como ela é retórica, não precisa responder, eu vou responder a mim. Vocês acham que se continuarmos da mesma maneira que estamos agora, nós teremos a mesma visão de Estevão? Se nós continuarmos com a correria do dia a dia, atropelando os horários de sábado, passando por cima da palavra do Senhor, nós veremos a visão de Estevão? Eu acho, irmãos, que não veremos. Porque a correria afasta a gente de Deus. O que acontece? A gente está colocando o que é passageiro no lugar do que é eterno. Você coloca o que é passageiro, o que vai passar, porque isso tudo vai passar, no lugar do que você vai ter eternamente. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Toda a minha oração, de manhã, à tarde, à noite, todo momento que eu oro, eu peço a Deus para me tirar coisas que eu não vejo, que me afasta dele. Eu não vejo, mas Ele sabe. Tem 3 semanas que a minha televisão queimou. Amém. E vocês acreditam que eu orei no dia que queimou? Eu falei, ô Senhor, porque eu gosto muito de faroeste. Amém. E eu falei, ô Senhor, liga ela para me ver um pouquinho de bonança. A Isabel, mãe. E eu falei, Senhor, aí eu fui entender. Eu pedi a Deus para me tirar o que me afasta. Quantas vezes eu marco ali de ver um culto no canal e não vejo porque eu gosto, eu sou viciada nessa série antiga. Ai, pô, que assim, hoje. E a Isabel estava viciadinha também, pois ela também viciada. É isso que nos afasta, porque você acha que não tem nada a ver. Não tem pornografia na série. Não tem nada a ver. O que tem a ver uma série? Mas essa série estava me afastando de ter minha comunhão com Cristo. Nos momentos de ver os vídeos, nos momentos de orar, quantas vezes eu orei deitada, porque eu assisti muito a série e estava cansada. O Senhor foi lá e queimou minha televisão. Eu achei ruim? Não. Sabe por quê? Eu, graças a Deus, eu não sou apegada bem materiais. Essa bota eu tenho 3 anos, né, amor? Você viu? Tem uns 3 anos e vai ficar ainda mais uns 3. Porque isso não me enche os meus olhos. Foi a época que isso enchia os meus olhos. Hoje o que enche os meus olhos é além, é eterno, é quem foi e eu quero voltar a ver. Isso é o que enche os meus olhos. Então, se a gente não está ciente, não está com certeza que se Jesus voltar para a gente agora, porque o que eu estou falando de Jesus voltar, irmãos, não é Jesus voltar na nuvem cheio de glória, não. Estou falando para você. Para você. Nós estamos fazendo planos para sábado. Eu posso nem estar aqui sábado. Jesus pode voltar para mim hoje. Amanhã tem notícia de eu nem estar aqui mais. E se ele voltar para mim hoje, eu vou ver a mesma visão que Estevão viu? Porque é isso que me importa. Porque isso aqui tudo vai passar. O que me importa é essa visão. Aqueles homens, eles amavam tanto a Cristo, eles amavam tanto a Deus, que eles faziam tudo para a pregação do Evangelho, porque eles sabiam que somente isso faria Jesus voltar. E eles
tinham acabado de estar com Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar e subir aos céus. E eles já estavam empenhados porque eles queriam a volta do Senhor. Qual que é a diferença do amor de Deus para Paulo do que para mim? Deus ama mais Paulo e Pedro do que mim? Do que eu? Nunca! Ele me ama igual. E qual que é a diferença do meu amor para Deus com a diferença do amor de Pedro para Deus? Eu estou fazendo o que para Jesus voltar? Irmãos, nós temos que prestar atenção numa coisa muito séria. Aqueles homens eram líderes religiosos. O que nós somos? Líderes religiosos. E aqueles homens mataram um homem de Deus. Aqueles homens nunca poderiam ter sido usados por Jesus, porque eles eram soberbos, orgulhosos. Eles pensavam somente neles. Todas as características do mal que Satanás tinha, aqueles homens tinham. Sabe o que a gente deve fazer? Arrancar do nosso coração o eu. Sabe aquele negócio que você fala assim, eu prego, eu canto, eu faço, você não faz nada. Sem Jesus você não faz nada. Nem aqui você estaria respirando. Isso é que temos que arrancar do nosso coração. Sabe por quê? Porque senão vai ser muito triste. Porque nós vamos ser como os sacerdotes que crucificaram Jesus na cruz. Nós vamos ser como aqueles líderes religiosos que mataram Estevão. Porque a gente vai falar de Jesus e não vive ele. A gente vai só falar pela boca. Isso é muito triste. A gente chegar e falar, mas a gente não vive. A gente tem que ter, irmãos, um encontro com Jesus. Se você não tem um encontro com Jesus, você não sabe o que é sentir Cristo. A gente está agindo errado se você não tem um encontro com Jesus. Se Jesus não é o seu primeiro pensamento no dia, está vivendo errado. Se você não sorri quando lembra de Jesus, você está vivendo errado. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Não um carro novo, não uma roupa nova, não um trabalho. Jesus é o centro da sua vida. E aqueles homens, eu acho tão maravilhoso que eles faziam de tudo, eles não se distraíam. Eu estou contando que eu distraía com o filme. Eles não se distraíam. O foco deles era pregar o Evangelho. Era levar Cristo para as pessoas. É isso que estamos aqui, para levar Cristo para as pessoas. Nós não devemos viver para outra maneira. E eles viviam assim, tanto que eles escolheram 7 homens para cuidar de outras coisas ali da igreja, para eles ficarem com tempo livre. Irmão, Jesus procura pessoas de coração simples, coração manso, humilde, para ele transformar esse simples em algo extraordinário, como ele fez com Pedro, como ele fez com Paulo, como ele fez com cada um daqueles homens, como ele fez na minha vida, como ele fez na vida de vocês. Jesus quer isso. E eu quero falar com vocês sobre 2 visões. Que eu falei que a gente ia falar sobre a visão de Estevão, né? Então eu vou dar 3 visões primeiro. Primeiro, se todos nós estivermos vivos, pastor até lá, nós vamos ter uma visão. Que é ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Todo mundo vai ter essa visão, se você estiver vivo. Você salvo ou não salvo, você vai ter. Aí você está vivendo essa vidinha mais ou menos de ir na igreja no sábado, ora 1 minuto e meio, e acha que está. E você chega a aproximar de Jesus achando que vai ser salvo, e ele vai falar uma frase, a pior frase que pode ser falada: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque você acha que viver mais ou menos está bom, está ok. Essa é a primeira visão que vamos ter. Eu vou falar de uma segunda visão, que eu gostaria que o Giovanni lesse para mim, está em Apocalipse 20:15. E o Éder abre 21:4. Irmãos, nós temos que ter uma coisa, uma consciência, que se você não ora, se você não busca, se você não tem tempo para Jesus, o que você vai fazer no céu? A gente está aqui para preparar para aquele lugar maravilhoso. Você não está aqui para outra coisa não, você está se preparando, porque vai chegar uma hora que não tem como você se preparar. Vai chegar uma hora que você já vai ter que estar preparado. Ali não tem mais jeito. Lê, Giovanni, essa é uma das visões que eu quero que vocês prestem atenção. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida,
Eu vou perguntar a vocês, e eu tenho certeza que a resposta é unânime. Existe um verso pior na Bíblia do que esse, mais triste? Se o seu nome não foi encontrado no livro, porque Apocalipse é bem claro, é o livro da Bíblia, o livro da vida, você será lançado no fogo e enxofre. E eu tenho uma notícia para vocês: o fogo é o menor problema de quem for lançado ali. É a menor dor, é você sentir queimar o fogo. A dor maior vai ser você ver Jesus subindo e lembrar que você teve momentos para estar com Ele e não quis. A dor maior é você ver a sua mãe, o seu filho subindo e você não subir porque você não deixou tempo para o seu Jesus. É você falar de um Jesus, mas só falar, superficial. Essa é a dor maior. Não pensa que é o fogo queimando não, viu? O fogo queimando é o de menos. A dor maior é você ver que teve tudo para servir aquele Cristo e não serviu. Essa é a pior dor. E essas pessoas que vão ser lançadas, é aquelas pessoas que acham que uma mentirinha não tem nada a ver? E aquelas pessoas que acham que uma traição, essas pessoas, elas são pessoas. Mas o pior é as pessoas que estão dentro da igreja, que acham que servir a Deus mais ou menos vai fazer elas subirem com Cristo. O pior é a pessoa que senta no banco e acha que Ele é tudo. É esse o pior. Você servir a Deus a vida inteira e no final você morrer na praia. Porque você não serviu direito. Sabe por quê? Porque a gente não serve a Deus para nós, a gente serve a Deus para Ele. Você arranca você e serve Ele. Só. Você tem que andar e as pessoas veem Deus em você. Não tem outra coisa. É assim que serve a Deus. Aonde você estiver, você serve a Cristo. No seu trabalho, onde você estiver, você serve a Cristo. A segunda visão, que é aqui, em nome de Jesus eu vou ter. A gente vai ler agora. Lê. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais mentira, não haverá mais estupro, não haverá mais nada de ruim. Essa é a visão que eu quero para a minha vida. Essa é a visão que eu quero para a vida das minhas filhas. O meu sonho é quando Jesus voltar e eu ter essa visão, porque eu vou viver isso em nome de Jesus, é reencontrar duas pessoas que estão me esperando. É isso que eu vivo para isso, para ver o rosto do meu Senhor. Para que mais que eu vou viver? Para que eu vou viver para uma casa se daqui a pouco ela vai cair? Para que eu vou viver para um serviço que daqui a pouco eu vou ser demitido? Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais nada. A gente vai ter só nossa esperança e a nossa fé em Cristo. Nós não vamos ter mais nada. Irmãos, eu escolhi esses dois versículos. Eu sei que tem outros versículos que retratam a esperança do Senhor. Eu sei que tem outros versículos que a promessa do Senhor é viva. Mas eu escolhi esses dois porque não tem nada melhor do que enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não tem nada pior do que o seu nome ser lançado fora do livro da vida. É o extremo, é o melhor e o pior extremo. Aqui não tem meio termo, não, aqui é o extremo. É o melhor e o pior. Foi por isso que eu escolhi esses dois versículos. Temos que mudar nossas atitudes, irmãos. Temos, porque eu também tenho. Temos que mudar nosso jeito de ser. Estevão vivia para Cristo. Estevão sabia que ia morrer. E morreu sorrindo. E morreu perdoando aquelas pessoas. Morreu orando por aquelas pessoas. Porque ele sabia o que ele ia encontrar depois da morte. O que ele vai encontrar depois da morte quando Jesus voltar. Estevão acreditava no Evangelho que salva. No Evangelho que cura. No Evangelho que liberta. Esse é o Evangelho. É nisso que devemos acreditar. E é isso que devemos levar para as pessoas lá fora. Tem gente carente, precisando de ouvir a palavra, precisando da nossa ajuda. E a gente não tem tempo porque a gente trabalha demais. A gente não tem tempo porque o celular não deixa. A gente não tem tempo porque a minha vida social é mais importante. Irmão, Estevão não morreu. Estevão venceu. Enquanto Estevão era apedrejado, o céu se abria para ele.
Enquanto o mundo gritava, aquele tanto de gente gritava ódio, Deus se levantava para Estevão. E Deus recebia o amor de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, eu sei. Mas ele não pode ser o último a mostrar e provar para a gente que vale a pena você morrer com Jesus do que você viver na negação. Do que você viver do seu eu negando a palavra do Senhor. Você é de Jesus quando não te incomoda, quando não tem ninguém perto. Mas se a partir do momento que tem alguém perto, você já não é mais. Ele não apenas pregou sobre Jesus, irmãos. Ele refletia, ele exalava o perfume de Jesus. Aqueles homens olharam para o rosto de Estevão e ele estava brilhando como se fosse um rosto de anjo. Na hora da dor, ele perdoou. Na hora da morte, ele via a glória. E na hora final, o céu se levantou. Deus se levantou por Estevão, porque ele ficou de pé para Deus perante os homens. Ele não se curvou. E nesse momento, quando você faz isso, Jesus levanta por você. Eu quero deixar para vocês a pergunta para a gente terminar. Se Jesus voltar para você hoje, qual visão que você vai ter? Chega em casa, talvez vocês não prestaram atenção, lê os 2 versículos. Para vocês entenderem e ter consciência de que nada é mais importante do que o Senhor na nossa vida. E para comprovar ainda, para fechar, vou convidar a Aline para cantar um hino. Presta atenção na letra desse hino. Se você não quiser olhar, só presta atenção. O que ele fala? Para ajudar vocês a decidir qual visão que vocês estão escolhendo. Porque a escolha de vocês, não é de Deus. Deus já escolheu por vocês. Vocês que vão escolher.
objetivo. Que nada desvie o nosso foco, que é ver Cristo. E se você tem um ente querido que já partiu em Cristo, olha que bom, você vai ver também. É um combo de coisa boa. Vamos orar. Querido e bondoso Deus que habita no céu, Deus Altíssimo, obrigada, Senhor Jesus, porque eu sei que todas as palavras vieram do Senhor. Obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus, por nos mostrar e por nos dar a chance de ter uma vida eterna. Acompanhe-nos até em casa, mas com a mensagem no coração, com a pergunta, Senhor, de que cena, de que visão vamos ver quando o Senhor Jesus voltar. Ajude que isso motive a cada dia mais a mudarmos o nosso jeito e se entregarmos a Cristo. Em nome de Jesus, amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti